Fala galera, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Power Morning, a nossa dose matinal aí de gás, de ânimo, para a gente começar bem o dia, começarmos com o pé direito, começarmos aí extraindo ali da usina de energia, né, que é Deus, né, extraindo de Deus ali, ou da sua palavra também, né, manancial do conhecimento, extraído ali aquela força, né, que nós precisamos para podermos aí batalhar o bom combate, né, vencer os obstáculos, estarmos firmes ali para superarmos todas as dificuldades que se colocam aí diante de nós. Então, é um prazer enorme poder ter esse espaço aqui com vocês, ok? Hoje, pessoal, a gente está continuando a nossa conversa lá e a gente está no capítulo 1 de Gênesis. Hoje a nossa aula número 28, a gente só tem mais duas, né? 29 e 30. Então, depois, né, a gente vai começar um novo assunto, que é um assunto que vai ser muito legal, que é o maior administrador da história. Nós vamos mergulhar na história de José, filho de Jacó, que se tornou governador do Egito. Então, galera, a gente, voltando aqui, né, a palavra, então, versículo 27, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o nosso tema de hoje é homem e mulher, né? O que está por trás dessas palavras hebraicas, homem e mulher, e o que essas palavras podem nos ensinar em termos de pensamento, de reflexão, uma vez que a gente aqui aplica aquele famoso método, né? O método Sapir-Whorf, né? Segundo o qual cada idioma expressa uma visão de mundo específica, né? O relativismo linguístico. Cada língua, cada idioma traz a sua visão de mundo, e dessa visão de mundo nós temos aprendizado, nós temos superação. Obrigado, Ayrton, obrigado, Vera, Fabrício, Wesley, Verislânio, Suave, né, Bia, obrigado a todos que estão aí. Então a Bíblia fala, né, Deus criou o homem, né, homem e mulher os criou, né, Zahar unkevá, né, então Zahar, o homem, né, o macho, unkevá, a fêmea, né, ou a mulher. Como é que é essa palavra homem, né, o macho, né, o masculino na Bíblia? Zahar, né? Zahar é uma palavra muito interessante no hebraico. Opa, obrigado aí, pessoal. Esqueci de colocar o título aqui. Só um segundinho. Beleza, já coloquei. Deixa eu só fixar agora. Fixar o comentário, tá fixado. Power Morning 28, homem e mulher. Beleza? Então tá lá. Homem em hebraico, Zahar. Zahar. Zahar unkevá, né? Homem e mulher. A palavra Zahar para homem é muito interessante porque ela traz consigo a ideia de lembrar, de memória, de cronista, de rememorar ou de recordar. Olha que interessante isso, né? O homem é aquele na família que guarda, né? Nós, obviamente, a gente tem que se transportar para aquela época em que esse texto foi elaborado. Naquela época, era uma sociedade ali nômade, né, que se reunia ao redor ali da fogueira para contar as histórias, semelhante aos povos indígenas que temos no Brasil, né? Aquelas sociedades ali onde você tem um líder da tribo, o líder da tribo guarda a memória do povo. Em geral são tribos assim que não têm escrita, são sociedades chamadas ágrafas, que não dominam a escrita. Essa sociedade que não domina a escrita, ela precisa guardar a memória na mente do próprio líder, e o líder usa uma série de mnemotécnicas ou técnicas de memorização para poder lembrar dessa história, decorar essa história e repassar aos seus descendentes e às demais gerações a história do seu próprio povo, da sua própria família. A gente tem, por exemplo, no universo da Grécia arcaica, nós temos muito essa dinâmica. Tanto que você vê que no início dos poemas de Homero, da Ilíada e da Odisseia, ele pede ajuda às musas inspiradoras. Por que ele faz isso, né? Porque o Homero, né, e os Homéridas, como Hesíodo, né, que é o autor dos poemas lá da Cosmogonia, Teogonia, o Trabalho e os Dias, esses grandes poetas, eles decoravam as histórias, né? Eles tinham que decorar na sua mente.
E para poder lembrar das histórias, eles pediam ajuda para as deusas da memória, que eram as musas, né? As musas eram filhas de Mnemosine. Mnemosine é a deusa da memória por excelência, porque, inclusive, nós temos em português a palavra amnésia. O que significa amnésia? Esquecimento, né? Mnésia é esquecimento, é memória. Amnésia é sem memória, é esquecimento. Então, a Mnemosine, ela tinha filhas, né? As musas eram filhas de Mnemosine, a deusa da memória. Então, o poeta pedia inspiração às musas, né? Recorria à ajuda das musas inspiradoras para que o ajudassem a lembrar das histórias. Então ele pedia para elas, me ajudem a lembrar das histórias para que eu possa contar os feitos heróicos, né? E trazer à tona os feitos ali memoráveis do nosso povo. Então, a ideia era exatamente essa, né? Trazer à tona os feitos heróicos pedindo ajuda às musas. E aí, é importante a gente lembrar que essa palavra musa dá origem à palavra museu, né? Museu, originalmente, né? Hoje o museu tem outras funções, mas o museu, originalmente, era exatamente o local onde se guardava a memória, né? Você vai ver lá o Museu Imperial, a história da família imperial, né? O Museu Indígena, a história dos índios, né? O Museu da Ciência, você vai ver a história de desenvolvimento da ciência, né? Museu da Imagem do Som, né? Como é que o audiovisual se desenvolveu e por aí vai. Então, museu é o lugar onde se guarda a memória, em referência às musas. E aí havia várias técnicas também para fazer isso, né? Uma das técnicas era a métrica do texto, né? O texto ele tinha uma métrica específica. Uma outra estratégia era não só a métrica, mas a rima e também a melodia. Essas eram técnicas de memorização que esses povos antigos usavam para se lembrar dessas histórias, e essas técnicas são chamadas de mnemotécnicas, ou seja, técnicas mnemônicas, técnicas de memorização. E é claro que quando essa história era cantada, facilitava muito para se lembrar, né? Porque o canto tem o ritmo, tem a métrica e tem a rima e tem a melodia. Essas estruturas facilitavam a memória, né? Facilitavam com que aquela história fosse lembrada, porque a rima fazia com que ele lembrasse da próxima estrofe, né? Porque ele pensava qual palavra que vai rimar com essa. Então ele ia adaptando as histórias, né? Você imagina um Homero contar aquela história toda da Ilíada e da Odisseia, né, que é uma história bem espessa, tudo de cabeça, numa época que não havia escrita, né? Era algo totalmente impressionante. Então, além da métrica, da melodia e tudo, é a própria música, né? Assim como as deusas musas, que são as deusas da memória, dão origem à palavra museu, que é o depositário da memória, dão origem à palavra musicar também. Música significa o dom das musas. E é por isso que no início do seu canto, dos seus poemas, eles traziam eles pediam inspiração às musas, para que elas os lembrassem dos feitos heróicos. É uma dinâmica muito presente nas sociedades ágrafas, né? Sociedades nas quais ainda não havia a escrita. Muitas tribos indígenas fazem isso no mundo hoje. Os gregos faziam isso antes de haver a escrita. E o surgimento da escrita traz toda uma revolução cultural e até política na Grécia Antiga. A gente tem essa história narrada no livro Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, do historiador Marcel Détienne. Tá? Marcel Détienne, no livro Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, ele explica como é que era essa dinâmica do poder. Nesse início da Grécia, nessa época arcaica da Grécia, o poeta, aquele que cantava a história do povo, é considerado por Marcel Détienne como o mestre da verdade. Era aquele que detinha a palavra da verdade. Ele não tinha o posto de rei, né? Havia reis na Grécia Antiga e esses reis eram considerados assim semideuses, né? A sua genealogia era associada a filho de deuses, né? Como se eles fossem deuses. A gente vê até
numa Grécia um pouco mais próxima de nós, não uma Grécia arcaica, mas uma Grécia clássica ali ainda, a própria história de Alexandre o Grande, né, rei filho de Filipe da Macedônia, Alexandre, conta-se a história, né, de que ele foi sua mãe Olímpia, ela foi engravidada pelo próprio Zeus, né? E aí o pai, né, o Filipe, o rei da Macedônia, na hora que ele foi olhar no buraco da fechadura, né, o brilho de Zeus fez com que ele ficasse cego de um olho. Então Alexandre fez feitos heróicos, né? Ele ia para bater, entrava no meio dos exércitos inimigos sozinho, só ele com as próprias espadas. Era um cara bem assim, a história é mirabolante, né? Então atribuía-se a ele essa força, a sua origem divina. Então, o que acontecia nessa Grécia Arcaica, segundo Marcel Detienne no livro Mestres da Verdade na Grécia Arcaica? Você tinha os reis, e os reis tinham ali como se fosse ali os seus conselheiros, né? Os poetas se transformaram em conselheiros dos reis, se transformaram em mestres da verdade, aqueles que representavam a palavra dos reis, porque eles eram os médiums, né? O médium é aquele que está no meio entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, né? Ele fazia a mediação, é por isso que vem a palavra médium. Médium é quem está no meio e faz a mediação entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Então, quando precisava de alguma orientação, quando precisava fazer a conexão, né, com os deuses, quem fazia era o poeta, que também era um profeta. Era poeta e profeta ao mesmo tempo. Profeta, lembrando, né, que a palavra profeta significa pró, que é antes, e fenem, que é ver, enxergar, aparecer. O poeta é aquele que enxerga o futuro, né, que para ele as coisas que virão aparecem os seus sentidos anteriormente. Então, nessa Grécia arcaica, esse poeta barra profeta, ele tinha um grande poder, porque ele era o mestre da verdade. Lembrando que verdade, na Grécia, está diretamente associada à ideia de lembrar, à ideia de memória. A palavra grega para verdade é aletheia. Aletheia significa o não esquecimento, né? A é o prefixo de negação e letheia vem de lethe, que é o esquecimento, da origem da nossa palavra letargia, tá certo? A pessoa está letárgica, ou seja, ela está meio esquecida, ela está meio fora de si. Então, em grego, a palavra verdade é alethe, né? Aletheia, a negação do esquecimento, o não esquecimento, a rememoração, a lembrança, tá certo? Então, a ideia do mestre da verdade é trazer a palavra dos deuses à tona e lembrar-se da história. Então, se ele é aquele que lembra, ele é aquele que detém a verdade, ok? Na Grécia, por exemplo, até a estrutura soteriológica, ou seja, a ideia da salvação da alma do grego, estava associada com a sua memória. Se o grego fizesse grandes feitos e continuasse sendo, a sua história continuasse sendo contada, eles enxergavam isso como uma espécie de vida eterna. Porque o herói já teria morrido, mas a sua história continuaria sendo falada. Isso significaria que no mundo espiritual ele teria o seu destino não indo para o rio Lete, né? O rio Lete é o rio do esquecimento, onde ali aqueles que iam para o Tártaro, né, iam para os lugares mais negativos do Hades, né, do mundo dos mortos. Aqueles que iam para o Tártaro, para o lugar ali do esquecimento, eles bebiam a água do rio Lete para esquecer das suas angústias e sofrimentos, né? Já aqueles que seriam rememorados pelos mestres da verdade, pelos poetas, pelos profetas, né? Pelos Homeros e Hesíodos e Homéridas da época, esses aí, então, eles já iam para os chamados Campos Elíseos, né? Os Campos Elíseos seria uma espécie de salvação, de paraíso, né? de céu ali para aqueles que perdiam a sua vida na antiga Grécia. Então, o mestre da verdade, ele era tão poderoso que ele tinha o poder de salvar alguém, lançando a pessoa nos Campos Elíseos, ou condenar a pessoa ao esquecimento, né? O esquecimento seria o Tártaro e o rio Lete, né? Então, ele tinha um enorme poder. Esse mestre da verdade, ele era muito poderoso, ele era quase todo poderoso, ele só não tinha mais poder do que o rei, porque o reinado da Grécia arcaica, nessa Grécia ágrafa, a Grécia que não dominava a escrita, era a dinâmica desse poder era totalmente associada entre uma parceria do poder do rei secular com o poder espiritual desse profeta, poeta, que era o mestre da verdade, porque toda a memória estava de posse do
poeta. E ele não apenas tinha memória, mas ele tinha um contato com os deuses também. Ele tinha essa ponte com o divino. Então a palavra dele, segundo Marcel Detienne, era uma palavra eficaz, ou seja, uma palavra incontestável, uma palavra que não poderia ter contraponto, ser criticada, porque não era uma palavra dele, era uma palavra dos deuses. Então era uma palavra eficaz porque, além de ser incontestável, ela tinha uma abrangência para lidar com o que é, o que foi e o que será. Ela tem uma plenitude de abrangência no tempo. Ela trata da memória, porque trata do passado e por isso trata da verdade também. Verdade para o grego é se lembrar. Trata do presente, porque ele trata de questões contingenciais ali do momento, e trata do futuro também num sentido profético, num sentido anunciativo. Então, é uma dinâmica muito interessante que tem a ver com essa ideia de homem na Bíblia, que é a ideia de Zahar, né? Que é o homem ali que traz essa ideia de memória, né? O patriarca, o pai da família, que traz à memória essas palavras, né? E aí, depois, né, comentando sobre essa dinâmica da Grécia arcaica, o filósofo Martin Heidegger, ele vai tratar um pouco dessa dinâmica, falando sobre o poeta da Grécia Antiga, trazendo uma reflexão extremamente interessante, fazendo uma associação da palavra poiesis no grego. Poeta em grego significa aquele que constrói, aquele que produz, tá certo? A gente tem, por exemplo, em português nós temos algumas características com essa palavra. A gente tem, por exemplo, os órgãos que produzem o sangue, são chamados de órgãos ou estruturas hematopoéticas, ou seja, hemato, sangue, poéticas, que produzem. Ou seja, os órgãos produtores do sangue são os órgãos hematopoéticos, né? A produção das leis recebe o apelido de jurispoiesis, né? A criação de leis. Então, poiesis significa produzir e poeta é aquele que produz. Mas produz não é exatamente o sentido que era na Grécia, né? Porque a nossa ideia de produzir é uma ideia de fabricar, mas na verdade era mais do que isso, porque o Martin Heidegger, indo para essa etimologia, essa origem da palavra grega poeta, ele traz à tona algo muito interessante, né? Ele mostra que o poeta é aquele que não é exatamente aquele que produz, é aquele que traz à tona. Essa que é toda a diferença. Ele traz à tona. Como assim traz à tona? Como assim trazer à tona? E traz à tona o quê? Ele traz à tona a verdade. Eu não falei para vocês que a memória na Grécia está diretamente associada com a verdade, né? O esquecimento é lethe e a verdade é alithia, né? É o lembrar-se. Então, o que o poeta fazia? O Heidegger, ele nos ajuda a entender a ideia de produção do poeta, passando do grego para o latim, né? O equivalente de poiesis no grego é a palavra producere em latim ou em italiano. O que significa producere? Pro é para frente e duce é conduzir, tá certo? É aquele que conduz, dá origem à nossa palavra em português, duto, né? Duto condutor, né? Duto é o cano que leva, né, alguma coisa, que transporta, que conduz, né? Então, a palavra produzir significa levar para frente, trazer à tona. Então o poeta, enquanto produtor, não é que ele constrói, né? Ele não constrói a verdade no sentido de produzir, é no sentido de produzir na etimologia da palavra. Ele traz à tona, ele traz para cima, ele pega aquela verdade que estava oculta e traz para frente. Então é essa ideia do homem Zahar, que é aquele que lembra, que tem a memória, que é o cronista, que rememora, que recorda. É aquele que pega a verdade que estava esquecida, estava escamoteada, estava abandonada, estava ali na escuridão da ignorância, na escuridão do esquecimento, e ele pega essa verdade e traz à tona. Ele não produz a verdade, porque a verdade vem de Deus, não é ele que está produzindo. Ele pega essa verdade de Deus e traz à tona, e mostra, e tira das trevas e traz para a luz. Exatamente como a Bíblia fala, né? Jesus Cristo é aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, trouxe à tona a verdade. Jesus, manifesto na terra, é a manifestação dessa verdade, é aquela verdade de Deus que estava em oculto, e de repente nós olhamos para Cristo e vemos nele a imagem do Deus
vivo, né? E Cristo ali como um homem, como ser humano, é aquela verdade, né? Cristo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo é essa verdade que os profetas trouxeram à tona, tirando essa verdade da mais importante de todas, que é a palavra de Deus, tirando a palavra de Deus da escuridão da ignorância, trazendo para a luz do conhecimento, de forma que todos ali pudessem enxergar o caráter de Deus, a personalidade de Deus, o modo de ser de Deus, né? As características de Deus, os frutos de Deus, né? Vendo que ele era manso, humilde, cultivava o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade e a bondade, né? E a Bíblia fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então Cristo, enquanto verdade encarnada, né, a encarnação da verdade, na teologia tem todo um estudo, né, sobre a doutrina da encarnação, né, de Cristo. E uma vez eu dei uma aula muito legal sobre a encarnação na faculdade de teologia, falando sobre a encarnação poética de Cristo, ou seja, a encarnação poética no sentido de a encarnação trouxe à tona essa verdade. A encarnação pegou uma verdade que estava oculta para o ser humano e mostrou para todos, colocou-a na luz, né? Mostrou ali evidentemente aos olhos humanos quem Deus é, qual é a sua personalidade, como é que é o seu caráter, como é que é o seu gosto, o que ele gosta, o que ele ama, o que ele rejeita, o que ele desgosta. Então essa ideia, né, do homem que traz a verdade através da memória, através da lembrança. É o próprio Cristo. É esse Zahar, esse homem que lembra, que traz a memória, que é o cronista, que recorda, que anuncia, né, que guarda a memória do povo e traz para frente. E Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que é isso? Repassem essa história, repassem essa memória, conduzam esses relatos para frente, né? Transformem-se em cronistas dessa história do evangelho, né? E vão por todo mundo e anunciem essa palavra. Vão por todo mundo e criem discípulos. Não foi isso que Jesus falou? Ide e fazei discípulos. O que é o discípulo? É você recontar a história de Cristo. Então você reconta a história da passagem de Cristo sobre a terra, fazendo exatamente esse papel do mestre da verdade, né? O profeta, poeta da Grécia arcaica. E Jesus, ele representa essa própria verdade. É como você conduzir sabe a tocha olímpica, né? A tocha olímpica representa isso. O que era a tocha olímpica? Era o fogo que veio dos deuses e eles conduzem esse fogo, né? O fogo que foi entregue ali por Prometeu, né? Irmão de Epimeteu. Prometeu cria o ser humano, aí o ser humano ali não tinha pelos para se proteger, então ele fabrica ali a roupa para o ser humano e tal, e dá para o ser humano o fogo, né? Ele pega o fogo dos deuses e dá para o ser humano para ele poder se esquentar, né? Porque ele não tinha um pelo abundante para se proteger do frio. Só que aí os deuses ficam revoltados com isso, acorrentam a Prometeu, né? Ele fica ali, o Prometeu acorrentado, com as aves devorando o seu fígado durante o dia, o fígado se regenerando durante a noite. Incrível a gente perceber que os gregos já sabiam que o fígado era um órgão que tinha alto poder de regeneração. E enquanto isso ali, né? Depois tem a Pandora, que é a primeira mulher, aí tem a caixa de Pandora, né, onde saem todas as coisas ruins ali de dentro da caixa, mas aí eles fecham a caixa a ponto de guardar a esperança, né? A esperança ficou guardada dentro da caixa de Pandora. Isso é na visão grega. Na visão bíblica, na visão do Antigo Testamento, já tinha essa ideia. Porque quando Moisés estava ali inaugurando o tabernáculo, que Deus o ordenou que construísse, o sacrifício que Moisés entrega para Deus, ele é queimado por um fogo que vem dos céus. E esse fogo que vem dos céus, que é um fogo de Deus, ele é mantido aceso, né? Esse fogo, essa luz, essa chama precisa ser mantida acesa continuamente. E essa chama fica ali no candelabro, na menorá, né? Que é as luzes ali que representam a luz do conhecimento em meio às trevas. Porque o lugar santo era um lugar muito escuro. Ele era coberto por um tecido muito grosso e não tinha janelas. Ou seja, dentro do lugar santo era muito escuro e só tinha ali um candelabro para trazer uma pequena luz. Essa pequena luz era a luz de Deus, que é a luz nas trevas para a humanidade, né? E quem conduz essa luz é aquele que anuncia as boas novas, né? O condutor do evangelho, é o pregador da palavra de Deus. Então, cada discípulo de Cristo, cada cristão conduz esse candelabro, essa menorá da luz de Deus, rememorando
as obras de Cristo, né? Lembrando, trazendo a memória, sendo como um cronista, como alguém que recorda das maravilhosas obras de Cristo quando passou aqui durante seus 33 anos e meio aqui na Terra. Então, essa é a função aqui que está no homem, né? O Zahar. O Zahar, ele traz essa função de conduzir essa história, de trazer a memória, de trazer à luz a verdade de Deus que estava nas trevas ali para quem não conhece essa verdade, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem. A Bíblia fala, né, que a criatura, né, diferente do Filho de Deus, a criatura de Deus, que é o ser humano que ainda não, né, se submeteu a Cristo como seu Senhor e Salvador, a criatura anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Então você tem criatura de Deus e você tem filho de Deus. A criatura, que é quem não conhece a Deus ainda, anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus, ou seja, anseia ardentemente que os profetas, poetas de Deus tragam à tona a luz da verdade que estava oculta para a criatura. A criatura não conhece, né? O homem não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? O homem natural não entende as coisas de Deus, que lhe parecem loucura, né? Então, nós, assim como aqueles que têm a função de lembrar, de trazer memória, de trazer à tona, somos nós que levamos essa luz do conhecimento, porque a Bíblia fala que o inimigo cegou o entendimento da humanidade. Para tirar essas escamas, é só trazendo à luz a verdade que estava em oculto ali. Nós sabemos que a Bíblia também nos ensina como eles crerão se não há quem pregue. Né? Então nós temos essa função de sermos os mestres da verdade no sentido de condutores da luz da verdade, né? Emissores dessa verdade, aqueles que vão contar as histórias de Cristo, os feitos heróicos de Cristo e trazer a sua memória à tona, né? Exaltando ali a sua pessoa, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, anunciando o Evangelho, que são as boas novas da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o mal, para aqueles que ainda não conhecem, tá bom? Muito obrigado a todos que estão aí, a Malu Kersel, né? O Cleiton, a Rimena, o Sérgio, muito obrigado a todos aí, a Lou, que é minha mãe, o Edgar, meu sogro, tá todo mundo na área e agradeço muito a presença de vocês. Então, pessoal, nós temos que trazer à memória essa verdade que está em oculto aí para a maioria das pessoas. Nós temos essa responsabilidade de trazer à tona as verdades de Deus que estão ali totalmente ocultas àqueles que infelizmente ainda não receberam essa tocha do conhecimento, esse privilégio de ter esse acesso ao conhecimento divino, ok? Nós temos essa incumbência, nós temos essa missão, nós temos esse chamado, ok? Para fazer isso. Eu vou tirar minha blusa aqui que deu uma esquentada agora. Então, pessoal, nós precisamos trazer à memória aquilo que traz esperança. Quando a gente faz isso e começa o dia assim, aí o dia é totalmente diferente, tá certo? Obrigado a todos aí, a teacher Fabi Seidel, obrigado, valeu a todos aí. Então, olha que interessante, né? A ideia de homem, né? Homem e mulher os criou, homem e mulher, homem, a memória, né? Trazer a memória, zahar, rememorar. Tem várias palavras que são relacionadas com essa palavra hebraica para homem, né? Que é zahar. A gente tem a palavra ascará. Ascará significa uma oferta memorial, né? A porção da oferta de alimentos que é queimada. Ou seja, eles faziam uma oferta de agradecimento a Deus. E essa oferta era para eles se lembrarem de todas as coisas boas que Deus fez. Ou seja, se a gente começa o dia fazendo uma ascará, que está diretamente relacionado com a palavra zahar, que é o homem ou a memória, o que significa, né? Cleiton falou que ele terminou de ler o livro Desvendando Apocalipse e gostou muito, valeu, muito obrigado. Então, olha só, olha que interessante. Se nós começamos o dia nos lembrando das coisas boas que Deus fez, fazendo uma oferta memorial, entregando a Deus uma oferta ao Senhor, uma oferta de agradecimento pelas coisas que Ele fez no passado, cumprindo aquilo que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se a gente começa o dia praticando isso, nosso dia vai ser totalmente diferente, totalmente abençoado, totalmente, né, próspero, totalmente edificante, tá certo? Além dessa palavra ascará, tem a palavra dekar. Dekar ou dehar significa o carneiro, né? Carneiro é o macho da ovelha, né? A ovelha é a fêmea e o macho é o carneiro e o cordeiro é o filhotinho. São animais muito interessantes, são animais que não têm o sentido aguçado como outras espécies, mas
você vê que a ovelha e o carneiro, eles têm uma audição baixa, tem o olfato reduzido e tem uma visão inferior a outros ovinos, né, que é a espécie desses animais. No entanto, a sua memória é de grande capacidade. Ou seja, as ovelhas e os carneiros, né, o derrar, eles têm uma visão ruim, um olfato ruim, né, uma audição ruim, mas têm uma excelente memória. E além disso, né, apesar deles não terem os sentidos aguçados, eles têm uma excelente memória e eles têm um pastor que os ajuda nesse caminho, tá certo? Então, a ideia de zahar também tem a ver com alguém que às vezes não enxerga bem, não escuta bem, não é tão atento, não é tão aguçado, mas tem alguém que conduz, tem alguém que cuida, temos o nosso pastor que é Jesus Cristo, ok? Então você pode perguntar, e a mulher, né? Mulher é nekvah em hebraico, né? Nekvah. Nekvah vem de nakab, significa perfurar, abrir, determinar ou apontar, né? É muito interessante essa palavra também, essa comparação do homem com a mulher, porque você vê que, né, que a mulher tem uma representação de um círculo, enquanto o homem tem representação de uma reta, né? Então o homem é a reta, você vê como é que o homem pensa, né? O homem caçador, o homem focado, o homem que está ali, né, sempre pensando linearmente, a mulher já pensando circularmente, né? Ela já, você vê a maneira como o homem explica as histórias de forma linear, a mulher já faz num sentido mais circular, o homem da razão, a mulher mais na emoção. Então a junção da linha reta com o círculo, né? Você fazendo ali essa conexão das duas coisas, a razão, a emoção, a reta com o círculo, né? A objetividade com a subjetividade. Então, é muito interessante quando a gente coloca essas coisas juntas, né? E aí, é claro, você olha essa palavra mulher, a palavra mulher, nekvah, tem a ver com alguém que tem um vazio, um buraco. Aí, geralmente a gente pensa, né? A mulher tem um vazio que é preenchido pelo homem, né? O homem, o marido, preenche esse vazio da mulher. Só que tem uma outra interpretação que eu nunca vi em nenhum lugar, que foi algo que eu creio que acho que foi eu que desenvolvi nos meus estudos, que é uma extrapolação desse conceito de que a mulher tem um vazio e o homem que preenche esse vazio. A gente tem um homem também, uma ideia de homem na Bíblia que também tem um vazio que precisa ser preenchido. E é preenchido pela mulher. Não é só a mulher que é preenchida pelo homem, mas o homem também é preenchido pela mulher. Eu vou explicar isso para vocês. Quando Deus vê que o homem está sozinho e ele fala, não é bom que o homem fique só, e ele fala, Deus diz, farei para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, né, uma auxiliadora idônea. E aí Deus dá a Adão um sono profundo. Nesse sono profundo, Deus faz um corte na sua lateral e tira dele uma costela. E depois fecha esse lugar e da costela de Adão, Deus cria a mulher. Você vê que é totalmente uma questão genética, né? Deus está pegando as células tronco e está usando ali as células tronco do homem para criar um outro ser ali que é a mulher. Ele não fez a mulher a partir da terra, né? A mulher foi feita a partir já do DNA do homem. Você vê que é toda uma questão genética, é toda uma questão ali científica que você vê, uma vez que Deus, na hora de cortar a lateral do homem, dá um sono profundo a ele, ou seja, foi a primeira cirurgia com anestesia geral, né? Você vê que Deus dá uma anestesia geral, tira uma parte da costela, pega o DNA, do DNA das células tronco, faz a mulher. Só que aí, pessoal, a mulher está ali íntegra, né? A mulher está plena. O homem não, o homem está sem uma costela. Tá certo? O homem está com uma costela faltando, ou seja, o homem ficou com um vazio dentro de si. E esse vazio é preenchido quando ele deixa o seu pai e sua mãe, se une a uma mulher e se torna uma só carne com ela. Quando o homem deixa o seu pai e sua mãe, une-se a uma mulher e se torna uma só carne, o que acontece? O homem está restaurando aquele buraco que ficou nele. O homem está pegando de volta aquela costela que saiu de dentro dele. O homem está se tornando pleno novamente na mulher. E Cristo, como nosso noivo, ele também está ali ansiando por pegar de volta aquele pedaço que saiu de dentro dele, que é a mulher, que é a noiva, que é a igreja. Ok, queridos? Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. A gente volta amanhã com mais um estudo aqui do Power Morning. Obrigado aí pela presença de vocês. Um abraço a todos. Valeu!